Agora vamos passar a um pequeno tempo de debate, por isso eu pedia para quem quer pôr alguma questão, pôr o braço no ar. Alguns andará por aí um microfone. Ninguém quer pôr nenhuma questão? Eu estou... ali, do lado direito. E aqui à frente. Normalmente nunca se vê-se mais lá. Eu vou, portanto, as questões, vou pôr por grupos de questões, portanto, a questão não é imediatamente respondida, 3, 4 questões e depois os oradores respondem, porque senão seria muito tempo. Eu peço sempre a se identificarem, e se não se importa pode-se pôr em pé, é porque está muito longe. Estou, sim senhora, bom dia. O meu nome é André Queiroga e sou advogado. Eu tinha uma primeira pergunta para o Dr. João Massano e depois para o Dr. Pedro Dias. Começou por falar na sua intervenção relativamente à questão das certificações, mas na proposta de lei os DPOs não vão ter que ser objeto de certificação. O que eu queria perguntar é se não acha que no âmbito da proposta de lei não deveria ter ido mais à frente e haver alguma regulamentação quanto a incompatibilidades entre quem pode ser DPO nas empresas. Relativamente ao Dr. Pedro Dias, gostaria de saber como é que acha que vai ser o futuro da relação da Europa com os Estados Unidos relativamente a esta questão da proteção de dados. Obrigado. Mais alguém? Agora é aqui à frente, se faz favor. Bom dia. Eu queria colocar aqui uma questão ao Dr. Pedro Dias, relativamente... Identifique-se. Rita Sequeira. A questão... eu não tenho conhecimento, tenho conhecimento praticamente nulo do regulamento. Praticamente o meu contacto é com esta formação. E o que me traz aqui tem a ver com a área dos ginásios. Eu vi quando passou aqui o slide que é obrigatório ter DPO quando se tem uma empresa com 250 empregados. Não. Pronto, eu queria saber se os ginásios que têm vários ginásios espalhados por Portugal, qual é o critério para que tenham que ter DPO? Mais alguém? Bom dia. É uma pergunta para o Dr. Pedro Dias. Eu sei quem tu és, mas os outros não sabem. Diogo Vassal, advogado. Era uma pergunta para o Dr. Pedro Dias, colega e querido amigo. Tenho imensas dúvidas sobre imensas coisas, mas vou-me limitar aqui ao que me interessa, que é a parte fiscal. Principalmente, como não sei nada desta matéria, e assumo aqui a minha ignorância, como é que fica a administração nestas matérias? Ou seja, nas inspeções fiscais, todo o conhecimento que tem sobre o contribuinte, como é que se regula isso? E essa é a minha principal questão. Vou fazer agora uma pausa para responder a estas questões e assim também darei mais tempo a pessoas que estejam interessadas em fazer outras questões. Quem é que quer começar? Pode começar aqui o Pedro. Sim. Ok. Em relação à sua pergunta, começo por si que é mais simples. Não, exatamente, eu falei há pouco a diferença entre o DPO e o registro interno. O registro interno é que sim, é para 250 funcionários. E, portanto, desse ponto de vista vai ter que ter e vai ter que cumprir com a regulamentação em termos de dados pessoais. Se tiver que fazer avaliações de impacto, terá que fazer avaliações de impacto e vai ter que ter um registro interno. Mas não é critério para ter DPO o número de empregados. Era critério na lei alemã, mas não é no regulamento. E, portanto, eu não sei agora o tipo de tratamento que vai ter que fazer ou que tratamentos faz. Eu diria, se um ginásio só tiver fichas de clientes, que não tem que ter DPO. Se tiver milhares e milhares e milhares e milhares de clientes em que lhes faça algum tipo de profiling interno para fazer comunicações dedicadas, aí vai ter que ter DPO. Portanto, dependerá um bocadinho do tipo de base de dados e tratamento que faz. Vou lá para o fundo, para uma pergunta muito conceptual e que é muito difícil e que hoje à tarde, julgo que a Leonor Chastre vai falar exatamente sobre a relação entre a Europa e os Estados Unidos.
A ideia que eu tenho é que os Estados Unidos, nas empresas que são boas, cumprem mais os dados pessoais, matérias de dados pessoais, do que exatamente na Europa, empresas que são boas. Porque o problema de eventualmente haver reclamações internacionais com indemnizações muito fortes nos Estados Unidos é francamente superior ao que existe na Europa. Se vocês repararem, só um doido austríaco é que pôs uma ação na Europa contra os Estados Unidos, num acórdão famoso que é o acórdão de Schrems. É uma espécie de orgasmo mental para quem trata dos dados pessoais e pensar todos os dias que existe um acórdão Schrems. Foi um louco que fez queixa do Facebook pelo tipo de transferências de dados do Facebook da Irlanda para os Estados Unidos. Não há ninguém que se importe com isto do ponto de vista internacional para fazer queixas. E, portanto, a única preocupação que as empresas internacionais vão ter hoje já não é o facto de haver titulares dos dados que se podem queixar e, portanto, podem pedir indemnizações, é sim a circunstância de haver multas significativas, como vos disse há pouco no primeiro slide que apresentei. Desse ponto de vista, eu acho que não é um problema, ou enfim, não é exatamente uma especificidade do relacionamento da Europa com os Estados Unidos, vai ser uma especificidade da Europa com os países terceiros que não tenham medidas de proteção adequada nos termos do regulamento. E porquê? Porque esses países terceiros cujas empresas queiram ter algum tipo de viabilidade financeira com clientes, ou melhor, de manutenção de relacionamento comercial com clientes europeus, vão ter que readaptar toda a sua estrutura interna e ficar sujeita ao regulamento, seja por via da subscrição de Binding Corporate Rules, portanto, acordos chapéus, com normas específicas de dados pessoais de proteção, seja por vias das cláusulas contratuais standard, que eventualmente vão ser revistas, não sabe, mas que vão ser revistas, para proteger esse relacionamento. E, portanto, se pensarem bem, se uma empresa que é um controller, um responsável na Europa, tiver uma empresa de finishing and printing na Índia, muito significativa, seguramente que esta empresa na Índia vai ter que estar em compliance com o regulamento. Claro que os Estados Unidos têm uma questão adicional que tinha o Safe Harbor, que foi estourado por este acórdão Schrems, e agora tem o Privacy Shield, e portanto tem um mecanismo especial, enfim, de adequação, ou melhor, de imposição de regras às empresas que aí estão, para poderem dizer à Europa que estão em compliance e que estão em conformidade com as regras europeias, mas genericamente esta é uma questão que vai ser Europa-resto do mundo, uma espécie de seleção da Europa contra o resto do mundo, e vamos ver quem vai ganhar, e enfim, se vamos ter capacidade de impor isto durante muito, muito tempo. Relativamente a Diogo, o Diogo foi meu colega de faculdade, estudamos nos últimos anos juntos na mesma, e tu fazes sempre perguntas horríveis, porque aquela decisão que veio da Ministra foi das coisas que a mim mais, enfim, que até a mim me surpreendeu. Eu que já conseguia não ficar surpreendido com muita coisa, até a mim me surpreendeu, e acho uma coisa absolutamente inacreditável como é que a autoridade fiscal se exime ao cumprimento desta norma durante 3 anos. Estava a saber que isto tinha que acontecer, porque quando todas as grandes empresas estavam a ficar preocupadas com isto há cerca de 1 ou 2 anos e a criar baterias de advogados e de auditores para resolver, enfim, para fazer uma verificação em termos de status quo daquilo que são os tratamentos dos dados e de adaptação das práticas para o regulamento, nunca se tinha ouvido falar nada sobre a administração pública. E, portanto, a administração pública é, na prática, porventura, a entidade que, em termos centrais, mais sabe de alguém. E, portanto, se tu pensares que existe a necessidade de a utilização dos dados estritos ou de dados não excessivos para os fins, que eu só posso tratar os dados que são absolutamente necessários para os fins, que eu não posso eventualmente relacionar bases de dados. A noção de interconexão caiu no regulamento porque era uma especialidade de algumas normas e que nós tínhamos na lei portuguesa. E que, portanto, a administração tributária não pode ser vista como um bloco que pode gerir e tratar todos os dados pessoais que tem para o que lhe interesse. No fundo, eu não quero agora imiscuir naquilo que vai ser o tratamento da administração tributária, mas a administração tributária pode ter uma
uma reserva muito grande de dados, mas vai ter que os parcelar para as diversas áreas e não pode ser alguém que tenha que tratar alguém do IMI que vai ter que saber o que é que aquela pessoa tem em termos de valores mobiliários nas declarações fiscais do ano anterior, porque elas não têm nada a ver, a não ser que tenham um impacto em algo que seja uma contraordenação que possa vir a ser aplicada e que não seria até a administração fiscal eventualmente a ser aplicada. Ou seja, dito de outra forma, a prazo, se isto for um país normal, se nós chegarmos a ser a Suécia, o que é que eu acho que vai acontecer? Vai haver um bloco de informações que pode estar centralizado, mas depois vai ter towers e que não podem estar misturados como uma empresa grande. Não pode, como uma empresa, por exemplo, farmacêutica, não pode misturar a base de dados de reclamações de customer complaints, portanto, reclamações alérgicas, com a base de dados de marketing. E, portanto, a administração fiscal também não vai poder agregar toda a informação e utilizar toda a informação como bem queira. Porque, no limite, não é o objetivo da obtenção inicial daquela informação, daqueles dados pessoais que foram tidos em conta. Eu não consigo dar uma resposta melhor do que esta, porque o futuro vai ser muito difícil, porque o Governo consegue, de alguma forma, fazer tortura às normas que existem, não é? E, portanto, eu não te consigo responder melhor do que isto. Desculpa. A pergunta relativamente à questão da autoridade tributária é curioso, e antes de responder às questões que me foram colocadas, só queria partilhar convosco algo que eu ouvi há cerca de 2 meses. Eu estive numa conferência sobre dados pessoais, em que estavam presentes funcionários de uma determinada Câmara Municipal, juristas, muito aflitos relativamente à questão das coimas e dos processos contraordenacionais que aí viriam para os DPOs. Porquê? Porque há cerca de 2 meses e meio, 3 meses, o Presidente da Câmara se tinha dirigido a uma jurista e lhe disse: tu vais ser a DPO. Ela não fazia a menor ideia do que é que aquilo era. Portanto, ficou em pânico, porque de repente achou que ia ser ela a responsável pelo pagamento de toda e qualquer coima que fosse aplicada à Câmara. Portanto, isto é para nós vermos como, naquele caso específico, uma determinada Câmara Municipal encarou o problema dos dados pessoais. É só uma chega para termos noção desta necessidade da isenção que eles realmente têm, porque eles não estão preparados. A administração pública não está preparada para isto. De repente lembraram-se, o regulamento vai entrar em vigor, mãos à cabeça, o que é que vamos fazer? Pronto, foi basicamente, parece-me, em muitas empresas que para aí andam públicas, câmaras, etc., foi a reação que houve. É a necessidade de indicar o tal DPO e indicar provavelmente um funcionário que será o tal voluntário à força e que ainda por cima acha que vai ter que pagar as coimas que forem aplicadas à entidade, que é sempre uma coisa interessante. Passando à questão da certificação, de facto eu acho que, dada a especificidade da questão, é um caminho que vai ser obrigatoriamente seguido e vamos chegar lá. Não podemos deixar, penso eu, proliferar situações de pessoas que querem ser DPOs porque sim, que é o que vai acontecer a partir do dia 25. Determinado trabalhador da empresa vai, olha, tu agora és o DPO. Pronto, basicamente vai ser assim a designação, apesar do regulamento permitir que o exercício das funções possa ser no âmbito de um contrato de prestação de serviços ou de um contrato de trabalho. O que vai acontecer em muitas das situações vai ser uma designação voluntário à força, parece-me. E isso vai fazer com que, necessariamente, mais tarde ou mais cedo, a certificação seja um caminho obrigatório. É o que eu acho. Relativamente à questão das compatibilidades, gostava de chamar a atenção para o regulamento, que tem uma norma, que é o número 6, que diz: o encarregado da proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições. O responsável pelo tratamento ou o subcontratante é que deverá assegurar que as funções e atribuições não resultem num conflito de interesses. É claro que seria mais clarificador estabelecer um quadro de incompatibilidades. Acho que, pelo menos, ajudaria a esclarecer quem tivesse que exercer as funções. Creio que é um caminho que também se tem que seguir, sim. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui. Bom dia, o meu nome é Carla Albuquerque Gomes e sou advogada e tenho aqui uma questão relativamente à responsabilidade para o Dr. Pedro Simões Dias, quando falou que de facto os DPOs não são responsáveis, depois falou que a responsabilidade recairia nos data processors.
e nos data controllers. O que eu pretendia saber a nível dessa responsabilidade é se, por exemplo, uma empresa que comercialize um serviço, um software, para terceiros utilizarem no processamento e no controle e armazenamento de dados, se sobre essa empresa que faculta e que cria e comercializa esse software recai alguma dessa responsabilidade. E relativamente a outra questão, e segundo percebi, posso ter percebido mal, relativamente aos dados a nível de recursos humanos, portanto, quando tem a ver com dados dos trabalhadores relativamente à segurança social, dados fiscais, dados de contabilidade, se esses dados podem ser armazenados durante o tempo que legalmente já está previsto para esse efeito, ou se, porque me parece um pouco absurdo terem que ser apagados noutras circunstâncias. E, portanto, eu penso que percebi bem, mas gostaria desse esclarecimento também. Obrigada. Está ali outro colega. Muito obrigado. Bom dia. O meu nome é Pedro Nascimento, sou advogado. Uma pergunta para o Dr. Pedro Dias. Quando o artigo 37 do regulamento fala em categorias especiais de dados, o que é que estará em causa? Por exemplo, uma clínica dentária é obrigada a nomear um DPO? Ou, por exemplo, um centro de estudos que acolhe crianças é obrigado também a nomear um DPO? Muito obrigado. Olá, bom dia. Regina Condessa, advogada estagiária à espera do despacho que deixe cair o sufixo em função da agregação. Sr. Presidente, bom dia. Sr. Vice-Presidente, bom dia. Bom dia aos oradores e bom dia também, em especial, à minha formadora de ontologia, que não deixe de dar aqui uma palavra como uma boa referência da minha formação da Ordem. Rapidamente, a minha pergunta, são duas, na verdade. Perceber se o DPO tem uma linha estratégica de compliance e se nessa linha estratégica de compliance, ainda antes do problema existir, como nós muitas vezes temos de fazer no nosso exercício, esta lógica de compliance, se de facto pode ser auxiliado pelo advogado da empresa, e aqui diretamente para o Dr. João Massano, que me falou numa incompatibilidade, que eu consigo ver, mas também vejo que o advogado pode ser muitas vezes a pessoa que melhor conhece os contratos dessa própria empresa, porque os elabora. Portanto, tentar perceber até que ponto é que convém ter um DPO da sua confiança, por exemplo, uma pessoa que não seja o advogado, que não partilhe de escritório, perceber muito bem esta relação com as incompatibilidades, que é algo que me preocupa, e apesar de termos um painel, segunda pergunta, sobre o consentimento, porque já foi abordado, perceber também a parte do consentimento quase retroativo. Isto é, também tendo em conta o passado que eu tenho no imobiliário, perceber, as imobiliárias também têm toneladas de informação sobre as pessoas, perceber até que ponto é que os contratos celebrados até 24 de maio precisam ou não de um consentimento agora expresso, e temos que carregar nessas, se calhar, dezenas de milhares de pessoas e perceber, ok, querem novamente, querem renovar o consentimento ou querem fazer um novo consentimento, e se deve ou não, se pode ser feita uma adenda a um contrato tão simples como um contrato de mediação imobiliária, se é este o fim que vem nesta nova moda do RGPD. Obrigada a todos. E particularmente parabéns por este primeiro painel. Obrigada. Mas alguém está aqui? Muito bom dia, Cátia Pereira, advogada. Nós em sala, e diria que a grande maioria, advogados, representantes de sociedades de advogados, lidamos com dados pessoais na nossa profissão constantemente. Mais do que ter a perspectiva de prestarmos os serviços a terceiros, nós próprios somos responsáveis por guardar e ter os dados pessoais dos clientes com quem lidamos pessoalmente. E gostaria de ter neste painel mais do que uma perspectiva do serviço que podemos prestar aos nossos clientes, também ter a perspectiva interna. Somos nós também sujeitos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu acho que falta a perspectiva interna de nós enquanto advogados, e o que é que também nós, como advogados responsáveis por
pelo tratamento dos dados e guardadores desses dados pessoais, dados muitas vezes sensíveis, o que é que também nós temos que fazer ao abrigo deste novo regulamento? Obrigada. Bom dia, o meu nome é Nuno Enes, eu sou advogado também, e a minha pergunta é para a mesa, talvez dirigida ao Sr. Pedro Simões Dias, que foi quem eu ouvi fazer uma referência a este aspecto. E tem a ver com a responsabilidade do encarregado de proteção de dados. Se o exercício da função ou a designação lhe atribuiria uma imunidade, uma espécie de imunidade em que ele de facto seria completamente irresponsável ou irresponsabilizável pelos seus atos, ou se há alguma forma, nomeadamente em sede de direito de regresso, dele poder vir a ser responsabilizado pela prática de determinados atos. Obrigado. A minha questão vai um bocadinho ao encontro da questão que foi colocada pelo colega que está ali um bocadinho à frente, e está ligada com as empresas na área da saúde, mas as pequenas empresas, não estou a falar dos grandes hospitais, mas lá está, as pequenas empresas que trabalham e têm clínicas dentárias, pequenas clínicas que fazem pequenas análises clínicas e afins. Qual é que é o papel e se é obrigatório ou não haver aqui um DPO que regula esta atividade? Porque eu acho que há empresas que são de tal maneira quase familiares que eu não sei se existe essa necessidade ou não. Muito obrigada. Ora, muito bom dia. Susana Nunes Macedo, sou advogada, e a minha questão prende-se pelo seguinte. Uma das funções do DPO e o que vai ser requerido muitas vezes pelos responsáveis de tratamento de dados é efetivamente fazer a dita avaliação de impacto. E um parecer que será solicitado será relativamente à metodologia a utilizar nessa avaliação. Não tendo até à data a CNPD dado qualquer orientação sobre essa metodologia, o que pergunto é se é possível aos nossos DPOs basearem-se, por exemplo, em ferramentas como as disponibilizadas pela CNIL e, efetivamente, a metodologia já por eles apresentada nesse sentido para as avaliações de impacto. Muito obrigada. Eu vi uma mão. Já lhe vai chegar o microfone. A nossa funcionária não tem um skate. Bom dia, o meu nome é Germana Ribeiro, sou advogado. Pode-se pôr em pé, não se importa. É para os colegas todos o verem. Sou advogado. A minha questão prende-se um pouco com a ordem, se já tem algum DPO nomeado. E isto porque vai um bocadinho ao encontro do que a colega questionou. Isto porquê? Porque neste momento eu consigo ter acesso aos dados do Dr. Pedro Dias e sei que portanto, está inscrito no Conselho Regional de Lisboa, a cédula profissional é 3380C, portanto a data de inscrição 31/10/95, tem os 2 e-mails que usa, tem a sua morada, tem o seu telemóvel, tem o fax e telefone. A minha questão é, portanto, por acaso não tem a sua fotografia, mas há alguns advogados que têm a fotografia de rosto na página e qualquer cidadão tem acesso a estes dados. Eu já fiz essa questão numa outra conferência e deram uma resposta que seria por causa do princípio da procuradoria ilícita, ou melhor, tentar evitar a procuradoria ilícita e ter acesso a estes dados. E eu acho que é demasiado nós termos estes dados disponíveis para todos os cidadãos. Não sei se nós alguma vez demos consentimento para estes dados estarem aqui disponíveis, mas não me parece correto. Portanto, no fundo, será uma pergunta, se calhar, para todo o painel, e o que é que estão a fazer na ordem para alterar este tipo de coisas? Mais alguém? Então, começando por responder ali ao colega, eu fui convidada para a DPO, mas ganho mais como advogada. Pela ordem, estou a brincar. É uma decisão do Conselho Geral, não é do CRL, portanto, não está na nossa competência falarmos sobre essa matéria. É só, sim. Só acrescentar o seguinte, essa matéria está a ser objeto de análise pelo Conselho Geral. Foi constituído um grupo de trabalho
Agora, quando vai haver conclusões, eu desconheço. Agora que a matéria está a ser objeto de análise, isso está. Eu presumo que até ao dia 25 de maio, ou perto, haverá alguma tomada de decisão em relação a isso. Mas há uma preocupação de criar um grupo de trabalho. Agora, as conclusões não sei quais serão. Em relação às restantes... Deixa-me só... Colega, mas repare que aquilo que disse é de extrema relevância. Aquilo que disse é de extrema relevância. Portanto, está anotado. Não é tirar a relevância, como é óbvio. É agora passar... Mas permita-me, colega, mas eu tenho que, depois, no intervalo, o Dr. Pedro, se não se importa, esclarece só, porque isto é uma questão particular, e como há outras questões gerais que temos que responder, e o tempo escasseia, eu só... Então, ordem na sala. É assim, façam-me um favor, sou moderadora e há tempos. E a minha pergunta é, querem ver respondido este tema agora, braços no ar? Pronto, certo. É que é importante, porque depois há os outros para responder. Há duas questões que não vão ser respondidas agora, que é perguntas que houve sobre o consentimento e também sobre a proteção dos advogados, porque há outros painéis em que as pessoas vão falar nisso. A doutora Helena de Tape Raposo vai falar bastante sobre o consentimento e já percebi que vai ter que responder a muitas questões, e também o doutor Nuno Gonçalves sobre a questão da proteção dos advogados. Portanto, essas não vão ser respondidas agora. E agora, quem quer responder primeiro a esta questão? Já foi diretamente. Deixa-me só fazer... Está bem, mas também podemos querer responder. Só com esta ressalva. Nós estamos aqui na qualidade, não podemos deixar, somos advogados, não podemos deixar de estar aqui na qualidade em que estamos e, portanto, é uma competência do Conselho Geral, nós não vamos emitir, compreendam, não vamos emitir qualquer juízo sobre isso. A opinião do Dr. Pedro será a dele. Portanto, isto fique claro. É uma opinião descomprometida. É verdade. Eu acho que nós não podemos analisar essa situação sem conhecer a prática daquilo que é o tratamento dado de uma determinada instituição. Eu vou relacionar essa sua questão com a questão que foi colocada sobre a avaliação de impacto. O regulamento admite a possibilidade de uma determinada avaliação de impacto, e a avaliação de impacto é um momento processual que os responsáveis ou os subcontratantes vão ter que efetuar no tratamento de dados quando considerem que um determinado tratamento de dados, dito de outra forma, que uma determinada base de dados tem elevado risco para o titular do dado. Nessa avaliação de impacto, pode acontecer que se perceba que por essa via uma determinada instituição tenha que ter um DPO. Dito de outra forma, acredito no que eu lhe vou dizer. Eu nunca votei na ordem, porque eu não gosto de votar em coisas que é obrigatório, portanto estou à espera de um processo disciplinar. Portanto, eu tenho uma ligação muito distante com a ordem dos advogados e não conheço qual é o âmbito de tratamento dos dados pessoais da ordem. É verdade, é pura verdade o que eu estou a dizer. Admito que haja um conjunto significativo de dados relevantes, sobretudo nas contribuições que são feitas, nos modelos de decisão que possam ser feitos nos escalões. Admito que possa... Não consigo perceber do acervo de dados que é feito pela Ordem dos Advogados, conseguir dizer imediatamente se ela se insere num controle regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala. Eu admito que sim. E que, desse ponto de vista, admito que a Ordem dos Advogados tenha que ter um DPO. Mas, como lhe digo, acho que tem que ser eu, para dar uma resposta séria, teria que analisar todas as bases de dados que existem, os dados que existem nessas bases de dados e as finalidades para as quais essas bases de dados, esses tratamentos de dados são efetuados. Voltando à avaliação de impacto, para fechar só a sua questão, que me parece que é relevante, e depois o João volta aqui ao seu ponto. A avaliação de impacto é o momento mais relevante de todo este Regulamento Geral de Proteção de Dados, do ponto de vista de inovação processual e do ponto de vista de implicação, de relacionamento entre os operacionais da empresa
o modelo de negócios da empresa, o jurista e o departamento técnico. E, dependendo das áreas, o departamento de relações de recursos humanos, o departamento de marketing ou o departamento de vendas. E, portanto, as avaliações de impacto, não estando previsto um modelo específico, eu criei o meu, mas eu não acho que tenha que haver um modelo obrigatório que seja o modelo da CNIL, o da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou o da Agência Espanhola de Proteção de Dados. Não acho que seja necessário para que se crie um resultado efetivo, que é no final verificar se um determinado tratamento constitui um elevado risco para o titular do dado ou não, que se tenha que ter ou que se adotar um modelo específico para a avaliação de impacto. O que é que essa avaliação de impacto vai ter que analisar? As finalidades, que dados são tratados, a quem são transmitidos, quais são os subcontratantes, que medidas de segurança foram implementadas, há logins, há trials, há o que seja, há que firewalls têm, qual é o prazo de conservação dos dados, existem outras bases de dados que se relacionam ou não. Analisando genericamente estes 7 ou 8 pontos, que são os pontos essenciais que podem analisar. Qual é o volume titular, qual é o número de titulares de dados que pode estar abrangido aqui. E, portanto, com estas 9 ou 10 áreas, nós verificamos se estamos a fazer utilização excessiva de dados, se estes dados estão protegidos relativamente a intrusões de terceiros ou à obtenção de dados por via interna de trabalhadores e que, portanto, os possam disseminar indevidamente. Se as finalidades são razoáveis, são ajustadas, se os prazos de apagamento e os prazos de conservação estão adaptados. E, portanto, qualquer folha de Excel basta, desde que nós tenhamos o bom senso de perceber que fizemos as questões essenciais na empresa e recebemos as respostas suficientes para perceber se uma base de dados é ou não. Não precisamos exatamente de um modelo que seja um modelo CNIL ou um modelo da CNPD. Eu tenho o meu e não vou alterar o meu porque vai dar muito trabalho agora ter que rever aquilo para novos. E, portanto, não julgo que não está previsto no regulamento que haja a imposição de um determinado modelo e, portanto, nós podemos ser criativos nesse modelo que implementarmos. Não sei se querem voltar à questão da ordem, para voltarmos às seguintes. Ok, muito bem. Em traços breves. Clínicas pequenas, tudo, enfim, ambientes domésticos não estão sequer sujeitos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas clínicas não é um ambiente doméstico e, portanto, mas a orientação do grupo do artigo 29 é clara, pequenas unidades, ainda que sejam clínicas, a não ser que sejam clínicas rocket science, que sejam coisas de criostaminais ou de ensaios clínicos, mas em clínicas dentárias, em clínicas médicas de pequena ordem, não tem que ter DPO, está lá previsto, porque não é considerado que haja um tratamento massificado de dados. Softwares. Ora bem, aqui nós podemos ir àquelas análises, software de base, software aplicacional, softwares package. Enfim, se nós estivermos a comprar um software de base puro, que não julgo que seja esse o seu problema, não há um DPO para essa circunstância por parte da software house. A questão coloca-se quando as empresas de software fornecem softwares, mas inserido nessa licença de utilização do programa informático, se quiser ler conforme a lei portuguesa diz, está associado a um serviço que determina que aquela empresa continua a ter acesso aos dados e contactar os dados. Nessas circunstâncias, vamos imaginar, vou-vos dar exemplos claros. O IMS ou a Act1, que é uma empresa que fornece serviços à indústria farmacêutica, onde tem lá registado todos os médicos e as empresas fazem desse software a análise das visitas dos delegados de informação médica e conseguem controlar quantas vezes é que esse delegado visitou o médico num determinado dia. Enfim, essas empresas, porque estão permanentemente também a receber informações dos titulares, enfim, dos responsáveis, ou de outros responsáveis, agem desse ponto de vista como corresponsáveis. E, portanto, essas empresas são simultaneamente subcontratantes, no sentido de que estão a prestar um serviço de gestão informática àquela licença de software ao responsável, mas porque estão elas próprias a condensar na sua base de dados e a potenciar a sua base de dados com dados revindos de determinadas e de outras fontes, são também elas responsáveis. E, portanto, pode acontecer que as software houses possam ser, em traços gerais, um subcontratante, mas sejam simultaneamente também co-controllers, corresponsáveis.
Eu não sei se apontei as perguntas todas. Sim. Relativamente aos recursos humanos, se bem me lembro da questão... Vai haver um painel. Ok, então vai haver um painel. Tem que ser. Só queria acrescentar uma coisa relativamente ao que o Pedro disse, que é o seguinte. Era uma das coisas que eu queria ter dito há pouco e não disse, mas que aproveito para dizer. Apesar de não ser obrigatória a designação de um DPO, tirando aqueles casos que já foram amplamente referidos, é aconselhável. Porquê? Porque não é pelo facto de não haver designação obrigatória de DPO que o regulamento não se aplicará a todos. E que não será aconselhável que todas as entidades tenham alguém que desempenhe as funções de DPO. Compreendem? Nós estamos a falar da obrigatoriedade, ok, é a designação obrigatória, mas é aconselhável que todas as outras empresas tenham alguém que desempenhe essas funções para assegurar o cumprimento do regulamento. Porquê? Porque, apesar de nós sabermos que se calhar nos tempos mais próximos não haverá as tais fiscalizações, elas vão acontecer mais dia menos dia. E quando acontecerem, é bom que todas as empresas tenham os mecanismos de defesa preparados para garantir a proteção dos dados pessoais que tratam. E ninguém melhor do que ter alguém específico que possa dar esse tipo de assessoria, se quiserem. E também tem outra coisa, que a partir do momento em que haja um DPO, ainda que de designação voluntária, aplicam-se as normas do regulamento tal qual. São aplicáveis ao DPO que é designado obrigatoriamente. Certo? Portanto, não é obrigatório, mas é aconselhável. Isto é claro, penso que para toda a gente. Não sei se me esqueci de alguma pergunta, se não, mas... Desculpa, Pedro. Eu pedi à Madalena, eu sei que estamos a ficar só um minuto, só uma pequena nota final. A minha experiência nas empresas tem-me dito que há uma parte significativa de pessoas que sente uma grande reação quando é nomeada para ser o meu interface dessa empresa. E, portanto, as empresas hoje, quando nomeiam alguém para agora ficas tu responsável pelos dados pessoais e para falar com o DPO, há um impacto grande nessas pessoas. Se for esse o vosso caso, saibam que essa pessoa vai ser a pessoa com mais empowerment dentro da empresa e que a prazo vai ser, em conjunto com o diretor de informática, a pessoa que mais conhecida, mais relevante e com mais peso no seio dessa empresa. E, portanto, se for esse o caso, por favor, não temam, porque talvez consigam um aumento salarial. Eu vou ter que parar por hora. Não me leva mal, doutor. Olha, no outro painel encaixa a pergunta, porque isto é muito transversal. É que senão começa tudo a atrasar e um intervalo de 10 minutos ia pedir, portanto às 11h50, e o senhor doutor guarda a sua pergunta, que garante que encaixa no outro painel. Ou então fala aqui com o doutor Pedro no intervalo, é que senão não é possível.